Então, bem, amigos da Rede SebVix, né? Agora, então, a gente vai dar início à nossa programação do dia, né? Nosso último dia da semana, com a nossa primeira palestra do dia, que vai ter como tema Sofrer é inevitável, permanecer inerte é uma escolha, o impacto das mudanças climáticas. Quem vai palestrar vai ser o doutor Wagner Rodrigues Soares. Já vi que o Wagner já se encontra aqui com a gente. E o Dr. Wagner, ele é meteorologista pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Wagner é integrante do Instituto de Estudos Climáticos da UFES. Seus trabalhos são voltados a eventos climáticos e hidrológicos extremos na Amazônia, mudanças climáticas, modelagem climática e avaliação de impactos de cenários climáticos. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigada por aceitar nosso convite. E agora eu passo, então, a palavra para você. Seja bem-vindo, viu? O áudio está mutado. Tem um microfonezinho aqui embaixo? Tá saindo agora? Isso, tá um pouquinho baixo, mas eu acho que é o meu som. Tá tudo certo, Wagner. Tá tudo certo, viu? Passo agora a palavra para você. Boa palestra. Primeiramente, então, obrigado, Isadora. Gostaria de agradecer ao convite, à organização do evento do SebVix, ao professor Marcelo Tavares, a aluna que faz a disciplina que eu ministro aqui na UFES, a Karina e também a Ricieri, que fazem parte da organização do evento. Então, vamos começar. Eu só queria que vocês confirmassem aí se está aparecendo a minha tela inicial. Só queria que vocês me confirmassem aí se a minha tela está saindo. Tudo bem? Não está aparecendo a tela para a gente aqui, não. Não está aparecendo o PowerPoint, a primeira página do PowerPoint. Como é que eu tenho que me falar aqui como é que eu compartilho? Foi agora... compartilhar a tela? Aqui embaixo, tá vendo que tem participantes, QIA, chat e compartilhar tela? Ok, deixa eu sair. Mas agora eu não estou chegando nem não estou chegando nem a tela do Zoom. Eu só estou enxergando agora a tua câmera, mais nada. Tenta, como se fosse aumentar assim a guia, abrir a guia. Estou dando aqui Alt Tab, aqui fica só no... Parece que eu saí. Eu estou enxergando, mas tá só o... Deixa eu ver aqui. Tá, agora maximizei. Share screen. Isso, compartilhar a tela. Isso. Tá começando a abrir. Agora tá certo. Isso, agora foi, Wagner. Agora foi certinho. Tá. Então, agradecendo então à organização do evento, um evento muito bem organizado, ao professor Marcelo Tavares, a Karina e também a Ricieri. E o tema proposto pela organização do evento foi Sofrer é inevitável, permanecer inerte a uma escolha. Está naquela tabela. O impacto das mudanças climáticas, tá? Então, vamos iniciar, né? Então, começando com uma introdução, aqui do lado direito da tela está a sequência da apresentação. Vou começar com uma introdução, depois algumas observações de tendências globais e para o Brasil, projeções de cenários de mudanças climáticas. Vou mostrar alguns impactos setoriais rapidamente, né? Desastres naturais, agricultura, nível do mar, saúde humana, biodiversidade e finalizando com algumas considerações. Ok? Então, desde o início da civilização, há mais de 10 mil anos,
o Homo sapiens se tornou, como a gente sabe, uma força biológica, mas somente recentemente, após a grande, vamos dizer, industrialização, nós nos tornamos uma força com magnitude geológica, tá? Global, e de fato geramos uma nova época, o que estamos chamando a época do antropoceno, onde a atividade humana tem um grande impacto em todo o sistema terrestre, ok? Então, vamos dizer, esse impacto, né, da ação do homem gera o que nós chamamos de a grande aceleração na atividade humana, que acontece principalmente desde 1950. Então, aqui eu selecionei algumas das tendências sociais, né, dessa grande aceleração. Nós temos aqui um aumento na população, o aumento na população urbana, uso de energia primária, vejo que as curvas estão todas aumentando, né, evidenciando então essa grande aceleração na atividade humana, uso de água, consumo de papel, e aqui do lado do direito nós temos as tendências do sistema terrestre. Temos os gases de efeito estufa, né? Esse gráfico mostra a concentração do aumento da concentração atmosférica do dióxido de carbono, do CO2, o óxido nitroso, o metano, a temperatura da superfície também aumentando, a acidificação dos oceanos, a perda das florestas tropicais, né? Então, vejo que em todas essas tendências aí, tanto as tendências socioeconômicas como as tendências do sistema terrestre, vem aumentando fortemente, então, principalmente a partir de 2050 até o presente. Ok? E também a degradação dos biomas terrestres. Tá? Então, isso aqui é um resumo bem, né? O quanto que a atividade humana está influenciando no sistema terrestre como um todo. Como são feitas as... Pessoal, só que tem algumas coisas tapando a minha tela aqui. Vou ter que ficar mexendo aqui para... Então, como são feitas as divulgações, são feitos os estudos e divulgados os estudos que nós fazemos, que nós todos, né? Que, de forma geral, em relação às mudanças climáticas. Agora está melhorando. Só um pouquinho que eu vou mexer. Então, para a gente falar de mudanças climáticas e fazer o nosso estudo, nós precisamos de dados, né? Como esses dados então são gerados? Então, existe um projeto chamado CEMIP, né, que é um projeto de intercomparação entre modelos atmosféricos acoplados oceano-atmosfera, mas recentemente esses modelos já não são mais chamados de somente oceano-atmosfera, e sim modelos do sistema terrestre, né, porque engloba vários aspectos, tanto da física como ciclos biogeoquímicos do nosso planeta, né? Esse projeto, então, tem fases, né? A cada período, em torno de 5 anos, ele passa por uma fase mais adiantada. Nós, atualmente, estamos na fase 5, passando para a fase 6, ou seja, nós estamos no CEMIP 5, passando para o CEMIP 6, e esse projeto, então, é o que disponibiliza todos os dados das simulações climáticas, né? Tanto para o clima futuro, como para estudos de paleoclima, para o clima passado, e também disponibiliza dados observados. Então, basicamente, a partir dos dados do CEMIP, nós fazemos todas as nossas pesquisas em relação às mudanças climáticas. Tá? Então, o CEMIP envolve 49 grupos de estudos de desenvolvimento e modelagem do clima, inclui observações e experimentos numéricos de supercomputadores, né? São usados supercomputadores para fazer a rodada desses modelos. Gera e fornece acesso aos dados climáticos futuros e paleoclimáticos, utilizados em milhares de estudos científicos acerca das mudanças climáticas por meio de artigos científicos, relatórios, livros, teses, dissertações. E experimentos, ele faz experimentos numéricos utilizando modelagem regional de alta resolução que estão sendo incorporados nesse novo CEMIP, que é o CEMIP 6, né? Os anteriores não tinham, então, tanto essa parte de modelagem regional como alta resolução espacial, eram usados somente modelos globais, né? Que tem uma escala mais grosseira, vamos dizer assim. Ok?
E outro que a gente sempre tem que falar quando se trata de mudanças climáticas, que é o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né, que é um órgão que foi estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial, e é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Ok? Foi criado, o IPCC, então, foi criado a partir da percepção de que a ação humana esteja influenciando o clima do planeta e que é necessário acompanhar esse processo. Ou seja, da influência do homem no clima global. O IPCC avalia as mudanças climáticas ocorridas no planeta e gera relatórios. O IPCC, como muita gente pensa, no IPCC, na verdade, ele não gera nenhum tipo de conhecimento. Tá? O IPCC, em termos de gerar novos conhecimentos, ele é zero. O que o IPCC faz, ele somente... o pessoal que participa do IPCC, eles vão na literatura e fazem uma revisão do estado da arte em termos das mudanças climáticas, dos impactos, dos riscos e tal, e incorporam isso nos relatórios, ou seja, o IPCC é apenas um divulgador do que está acontecendo em termos do clima global, tá, ok? Então, ele não gera conhecimentos novos, o IPCC não gera, ele somente divulga o conhecimento que a comunidade científica gera, ok? Fazendo uma linha de tempo sobre a urgência climática a partir dos relatórios do IPCC, esse que está aparecendo, então, é o primeiro relatório, que foi feito em 1990. Vejam que os níveis de gases de efeito estufa antropogênico estão aumentando e são suscetíveis para o aquecimento global. Vejam que a palavra é suscetíveis, tá, ok? No próximo relatório, o segundo relatório do IPCC de 1995, já entra a palavra a evidência do impacto humano irreversível sobre o clima. Passando mais um pouco no tempo, em 2001, o terceiro relatório, já existe uma forte evidência de uma mudança do clima induzida pelo homem. No próximo relatório, de 2007, o IPCC-AR4, o aquecimento do sistema climático é inequívoco, veja que já passou a palavra, já é inequívoco, e muito provavelmente se deve ao aumento observado à concentração dos gases de efeito estufa. O último relatório do IPCC de 2013 e 2014 já faz um alerta. Chegou o tempo de agir, né, e faz um alerta que os perigos da inação se tornaram mais graves. Ou seja, desde 1990 até 2014, vejo que cada vez está ficando mais forte essa certeza da influência humana na mudança climática, e o último relatório já alerta, então, para os perigos da inação em relação ao aquecimento global. Falando sobre os modelos climáticos, né, as simulações de longo prazo, como que o cientista faz, então, são os dos principais meios para os cientistas entenderem como o clima mudou no passado e pode mudar no futuro, ou seja, estudos paleoclimáticos e também estudos de projeções futuras de cenários climáticos. Simulam a física, a química e a biologia do sistema terrestre em grande detalhe, requer alguns dos maiores supercomputadores do mundo para gerar suas simulações. Estão em constante atualização à medida que diferentes grupos de modelagem ao redor do mundo incorporam maior resolução espacial, ou seja, um refinamento da grade, né, dos modelos, novos processos físicos são incorporados e também maior detalhamento e inclusão de ciclos biogeoquímicos. Aqui mostrando, então, o avanço da modelagem do clima, também com base, eu peguei como base também os relatórios do IPCC, o primeiro relatório de 1990, quando foi divulgado esse relatório, os modelos atmosféricos, né, e continham apenas a circulação atmosférica e o balanço de radiação, vejo que era um modelo bem simples, né, no início da década de 90. No segundo relatório do IPCC de 96, já foram incorporados tanto a circulação atmosférica, a radiação, né, atividades vulcânicas, emissão de sulfatos, o gelo marinho, a circulação oceânica foram incorporados nos modelos. No próximo relatório do IPCC de 2001, foi incluído o ciclo do carbono, aerosóis, a profundidade do solo, a hidrologia e a circulação de retorno, que é importante, né, a circulação de retorno dos oceanos.
No quarto relatório do IPCC foi incluído a química da atmosférica mais a física do solo. E no quinto relatório foi incluído o uso da terra, né, fisiologia da planta, biogeoquímica e ecologia marinha. Veja que já no quinto relatório são modelos bem mais robustos, né, incorporam bastante de todo o sistema terrestre. E no próximo relatório do IPCC, de 2020, que vai sair em 2022, né, já estão sendo incluídos os modelos, né, com base no CEMIP6, modelos de maior resolução, incluindo modelos regionais, modelos do sistema terrestre mais complexos e mais completos, né, maior detalhamento dos processos físicos e biogeoquímicos. Então, eu vejo que desde a evolução, né, da modelagem do clima, desde 1990 até os dias de hoje, né, o quanto que esses modelos foram se aperfeiçoando e incluindo os processos, tanto físicos como químicos, né? Como faz parte de toda a ciência, nós temos também as incertezas a incorporar, que estão intrínsecas em todo o sistema terrestre, né? Faz parte de qualquer tipo de pesquisa, então, as incertezas. Então, assim como os fenômenos estudados, absorção, por exemplo, processo de nuvens, esse tipo de coisa, existe, então, todas as incertezas. Por isso que existem vários e vários modelos, né? Se o modelo fosse perfeito, não precisaríamos dos outros. Então, como temos todas essas certezas, esses vários grupos vão trabalhando e a partir do decorrer do tempo, esses modelos vão sendo aperfeiçoados com a finalidade de diminuir as incertezas. Algumas evidências da rápida mudança climática, eu vou passar rapidamente. Então, aumento da temperatura global, a maior parte do aquecimento ocorreu nos últimos 35 anos. Aquecimento dos oceanos, eles absorvem grande parte desse aumento do calor, principalmente nos primeiros 700 metros. Polimento do manto de gelo, né? O manto do gelo da Groenlândia e da Antártica diminuir em massa. Recuo das geleiras, as geleiras estão recuando em quase todo o mundo, inclusive aqui na América do Sul, né, a parte lá de cima dos Andes. Cobertura de neve diminuindo, né, a cobertura de neve na primavera no hemisfério norte diminuiu nas últimas 5 décadas, e que a neve está derretendo mais cedo também, alguns estudos já mostram isso. Elevação do nível do mar, né, o nível do mar global já subiu cerca de 20 centímetros. O gelo do Oceano Ártico em rápido declínio, tanto a extensão quanto a espessura do gelo do marinho do Ártico estão diminuindo mais rapidamente nessas últimas décadas. Os eventos extremos em relação ao tempestades, eventos de secas, inundações, etc. Então, esse número de eventos tem batido recorde nos Estados Unidos, né, tem aumentado, e também aqui no Brasil nós temos observado nesses últimos anos, um aumento desses eventos extremos, tanto de, por exemplo, ondas de calor, alagamentos, enxurradas, deslizamento. Também a acidificação do oceano, né? Desde o início da Revolução Industrial, desde a água do oceano superficial aumentou em 30%. E aqui, então, um gráfico mostrando algumas dessas evidências, né? A temperatura da superfície terrestre aumentando, temperatura da superfície do mar aumentando, temperatura do ar sobre os oceanos também aumentando, né, como a gente pode observar aqui nesses gráficos, aumento do nível do mar, profundidade do degelo no hemisfério norte, aumentando o degelo, e a cobertura de neve do hemisfério norte diminuindo. Então, aqui mostrando então, algumas das evidências, digamos, globais das mudanças climáticas. Passando agora para algumas observações e tendências do clima, tanto global como no Brasil. Mostrando aqui, então, o primeiro gráfico, que é a concentração, aumento nas concentrações do CO2 médio mensal. Esses dados são bem recentes, agora do mês passado, né? Esses dados são coletados no Observatório de Mauna, que é um observatório bem remoto, vamos dizer, não tem nenhuma cidade grande perto, soltando poluição. Ele pega mais, vamos dizer,
a concentração realmente, vamos dizer, mais isolada, né? Como se tivesse concentração atmosférica, sem a interferência de uma cidade grande por perto. Então, o valor observado em setembro de 2019 é 408,54 partes por milhão, subindo para 411,29 partes por milhão em agosto de 2020, né? Esses valores, vejo que é um valor bem acima das 350 partes por milhões necessários para se atingir o objetivo mais ambicioso da COP21, do Acordo de Paris de 2015, de manter o aquecimento global abaixo de 1 grau Celsius. Então, essas duas figuras estão mostrando, tanto desde 1960 até os dias atuais, o aumento então, atmosférico da concentração de gases de efeito estufa. Lembrando, pessoal, que o efeito estufa natural é bom, tá ok? O que é ruim é o efeito estufa adicional causado pelo homem. Se não fosse, por exemplo, o efeito estufa natural, nós provavelmente nem estaríamos aqui, ok? É bom falar isso. O efeito estufa natural, ele é bom, ok? O que é ruim é a ação humana colocando maior quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera do que o natural. Ok? Mostrar aqui um gráfico da temperatura global à superfície, né? Isso aqui é uma anomalia da temperatura, mostrando então que em 2019 a temperatura média nas superfícies globais da Terra e do oceano foi 1,71 graus acima da média do século XX, que foi de 13,9, tornando o segundo ano mais quente registrado. Essa temperatura, então, a taxa de aumento dela é média de 0,07 graus Celsius por década, desde 1880, e mais que dobrou, né? Essa taxa dobrou para mais 0,18 graus Celsius desde 1981, ou seja, está tendo uma aceleração do aquecimento global nas últimas décadas. Os 5 anos mais quentes do registro, desde 1880 até 2019, correram desde 2015, enquanto 9 dos 10 anos mais quentes correram desde 2015, desde 2005. Passando agora para o Brasil, o aumento na temperatura média, né? Também mostrando essa seta vermelha aqui, mostrando um aquecimento, principalmente a partir da década de 80, né? De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o Brasil teve uma onda de calor que afetou parte do sudeste do país durante janeiro de 2019. Vários locais registraram temperatura acima de 30 graus. Né? O Rio de Janeiro registrou uma temperatura de 37,4 graus. A segunda temperatura mais quente para a estação desde 1961. Isso que eu estou mostrando, então, são todos dados observados. Eu não estou falando, por enquanto, nada em modelagem. Ok? Aqui mostrando, então, também dados observados de aumento da temperatura, utilizando 4 fontes de dados diferentes, né? Nós temos aqui o GISTEMP 1200, que é uma fonte de dados observados, o NOAA Global Temp, o RAD CRU4 e o CRU TS4. Então, essas 4 fontes de dados também mostrando em diferentes níveis, né? Por exemplo, o GISTEMP mostra o aquecimento em torno chega até a 1,5 graus, enquanto os dados do CRU, por exemplo, colocam aquecimento em torno de 1 grau, mas para evidenciar que, mesmo utilizando fontes de dados diferentes, essas 4 fontes mostram, então, um aquecimento observado no Brasil. Né? A última década já é mais quente registrada. Mostrando um pouco mais detalhe para regiões do Brasil, aqui eu estou mostrando somente duas fontes de dados, mas as 4 também mostram o aquecimento. Então, aqui a Amazônia, tanto para o GISTEM quanto para o CRU, mostrando um aquecimento para a região amazônica, dados observados. Região Nordeste também sofrendo aquecimento, em torno de 1 grau até 1,5, né, dependendo da fonte de dados. E a região Sudeste, aqui da América do Sul, pegando toda a parte sudeste do Brasil, também mostrando aquecimento para as 2 fontes de dados. Ok? Lembrando que são dados observados e não projeções de modelos, não tem modelos, são dados observados. Aqui, mudança observada na precipitação atual para o Brasil. Aqui, na verdade, é o mesmo dado, só muda aqui que é milímetros por dia, é o mesmo mapa, né?
aqui é milímetros por dia, que é a porcentagem. Então, aqui a gente pode observar, então, que em relação a 61,90, que a gente, vários estudos consideram como um período base, né, para a gente fazer as comparações e calcular as anomalias, se está chovendo mais ou menos. A região nordeste do Brasil ficando mais seca, né, com menos chuva, chegando até 30% ali, em alguma área mais seca ali, no Nordeste, enquanto aqui no Sul se observa mais chuva, né? Essa chuva, esse aumento de chuva aqui na região Sul e pegando parte do Sudeste do Brasil, se deve principalmente ocorre principalmente de forma de eventos extremos, né? De chuvas, vamos dizer, de chuvas fortes, causando alagamento, esse tipo de desastre natural, ok? Boa parte dessa aumento de chuva na região sul se deve à Amazônia, né? Boa parte da umidade que chega ao sul do Brasil é transportada por um fenômeno chamado de jato de baixos níveis, né? Que corre aqui, paralelamente aos anos, transportando então toda a umidade da Amazônia para a região sul do Brasil. Então, já evidenciando aqui a importância da Amazônia, né? Influenciando no clima, inclusive lá no Rio Grande do Sul, né? Que a gente às vezes acha que a Amazônia está lá distante, mas a umidade da Amazônia influencia na chuva aqui no Rio Grande do Sul. Okay? Através do transporte da umidade que ocorre aqui na baixa atmosfera, corre paralelo aos Andes, aqui em torno de 1,5 quilômetros, e traz toda essa umidade aqui da região amazônica para o sul do Brasil. Okay? Esse fenômeno também é chamado de rios voadores ou jato de baixos níveis. Agora vamos passar então para falar sobre as projeções. Até agora eu falei somente observações. Agora nós vamos começar a falar então de modelos, de cenários futuros de clima, entrando para essa parte mais a parte de modelagem, cenários futuros mesmo. Sobre cenários de mudanças climáticas do longo prazo, né, são obtidos a partir de projeções de emissões de futuros de gases de efeito estufa, né, eles levam em consideração, então, a concentração dos gases de efeito estufa, usados para avaliar os impactos, a vulnerabilidade e a adaptação futura às mudanças climáticas. Tem a base de níveis futuros, eles levam como base a construção desses cenários, os níveis futuros da população, da atividade econômica, da infraestrutura de governança, dos valores sociais, dos padrões de mudança tecnológica. Então, todos, vamos dizer, esses aspectos sociais, seria como a população vai estar no futuro, né? Esses cenários, então, levam em conta todas essas, vamos dizer, características da população global. Ok? Atualmente, então, no CNIP 6 que vão fazer parte do próximo relatório do PCC de 2022, já são modelos, como eu mostrei anteriormente, bem mais completos, né, os chamados modelos do sistema terrestre, né, que são o estado da arte na parte de modelagem, né, e utiliza, então, os cenários para fazer as simulações numéricas. Aqui mostrando, então, os últimos cenários utilizados no IPCC-R5, no último relatório. Então, nós temos cenários climáticos, desde os mais amenos, né, são os RCPs. Tem um RCP 2.6, que é um cenário bem ameno. Se vocês observarem a curva azul aqui, existe até um declínio, né, na concentração da força radiativa em watts por metro quadrado. Depois temos dois cenários de médias emissões, que seriam os cenários RCP 4.5 e RCP 6.0, né, onde a força radioativa adicional é de 4.5 watts por metro quadrado e 6.0 watts por metro quadrado, né, adicional ao aquecimento, ao efeito estufa natural. E, por fim, nós temos o cenário mais extremo, que é o ICP 8.5, né, onde o armazenamento das forças radiativas adicional é 8,5 watts por metro quadrado, né? Vejo que nós temos, então, um cenário bem mais ameno, que é um cenário, o RCP 2.6, passando por dois cenários médios e chegando até um cenário, vamos ser mais pessimista,
que é o RCP 8.5, ok? Então, vamos imaginar que qualquer rumo que a população esteja tomando, vamos dizer, atitudes, vamos dizer, mais levando em consideração toda essa parte de conservação, de mecanismo de desenvolvimento limpo, nós temos, então, o cenário RCP.6. Se nada for, vamos dizer, se as emissões continuarem, vamos dizer, como tem sido nas últimas décadas, né, nós entraríamos, então, no caminho, talvez, do cenário mais pessimista de todos, que é o RCP 8.5. Mostrando as projeções globais que foram mostradas no último relatório do PCC, aí, a título, vamos dizer, mais didático, eu peguei um cenário de médias emissões, o RCP 4.5, e também o RCP o mais pessimista de todos ali, que é o RCP 8.5. Então, vejo aqui, do lado esquerdo, o aumento na temperatura, né? Quanto mais avermelhado é maior o aumento. Aqui no Brasil nós temos um pouco laranja, e quando a gente vai para o cenário mais pessimista, que é o RCP 8.5, nós vemos uma mancha mais vermelha, que sobretudo pegando quase todo o Brasil, né? Exceção um pouco da região sul do Brasil. Aqui do lado esquerdo nós temos a chuva, mostrando uma diminuição de chuva aqui no Nordeste e no Norte do Brasil, e o aumento, como já expliquei anteriormente, de chuva aqui no Sudeste do Brasil, tanto para o cenário de médias emissões, quanto para o cenário de altas emissões. Vejo que aqui está mais amarelado, e aqui no sul do Brasil, mais esverdeado, mostrando, então, vamos dizer, um dipolo, né? Vamos dizer, na região norte e nordeste nós teremos menos chuva, enquanto na região sul nós teremos mais chuva. E isso tanto para o cenário médio como o cenário de altas emissões. Passando aqui, dando um zoom para o Brasil, as anomalias da temperatura, aqui eu peguei a metade do século, 2041, 2070, RCP de média emissões, e aqui mais no final do século. Então, vejo, aqui tem uma cor mais laranjada, e a laranjada pega praticamente todo o Brasil, aqui mais do Rio Grande do Sul. O RCP 8.5, já como é de se esperar, né, é o cenário mais pessimista, onde você tem maior concentração dos gases de efeito de estufa. Então, nós temos mais laranja aqui, né, nessa região, e uma cor bem mais avermelhada aqui já no final do século, né. Seria, vamos dizer, o pior dos casos, né, em torno de 2100, um aquecimento, uma anomalia de temperatura chegando em torno de entre 5 e 7 graus Celsius nessa região. Okay? Em relação à chuva, mostrando, então, uma diminuição no norte e nordeste do Brasil e um aumento no sul, tanto no RCP 4.5 na metade do século e no final do século, como o RCP mais pessimista, 8.5, tanto na metade do século, agora entre 2041 e 2070, quanto para o final do século, entre 2071 e 2100. Essas diferenças foram calculadas a partir em relação ao período de 1961 e 1990, dependendo do período em que as anomalias forem calculadas, os valores dessas anomalias vão ser diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, um período mais atual, o aquecimento vai ser menor. Se nós pegarmos, por exemplo, um período lá no início do século, então de 1900 a 1930, essas anomalias vão ser ainda maiores. Ok? Aqui um estudo que nós estamos desenvolvendo no Instituto de Estudos Climáticos, na UFES, né? Nós utilizamos um modelo regional ETA, alinhado ao modelo global inglês, o RADGEN 2ES, né? O modelo ETA, então, foi rodado com uma alta resolução de 5 km, enquanto que os modelos globais dessa figura aqui, por exemplo, alguns modelos têm a resolução de 200 km, nós estamos usando aqui uma resolução bem mais alta, né? Modelagem regional de 5 km. Essa figura aqui da esquerda é o histórico, né? 1961, 1990. Aqui são dados do NCEP, né? Que a gente pode considerar como algum tipo de observação. E aqui os dados dos RCPs. Né? Aqui foram utilizados dois RCPs, o RCP 4.5 médio e o RCP 8.5 mais pessimista. Do lado direito nós temos então as anomalias, né? Aqui para o cenário de médias emissões para o estado do Espírito Santo, nós temos um aquecimento que pode chegar até
2,5 graus no lado leste do estado, né? Aqui um pouco um aquecimento mais ameno, um pouco de 2 graus. No final do século já sobe, mesmo para o cenário mais ou menos, chegando até 3 graus, 3,5, mais aqui ao sul do estado. O RCP mais pessimista, né? Aquele caso, o pior caso de todos, o RCP.5, na metade do século. Então, o modelo ETA, lembrando que aqui são resultados de um modelo acoplado ao modelo global, né? Existem centenas de modelos globais, mas, vamos dizer, essa simulação aqui, vamos dizer, é o que nós temos de mais atual aqui no Brasil. São poucos países que têm esse tipo de simulação utilizando o modelo global, ainda mais com uma alta resolução desses 5 quilômetros. Então, quando nós vemos aqui o cenário mais pessimista, né, na metade do século, vejo que o aquecimento chega a 3 graus e chega a alguma região mais aqui no oeste do estado até 3,5 graus, e essa figura aqui mais avermelhada, então estou mostrando já no final do século, seria o cenário mais pessimista, vamos dizer assim, que nós poderíamos ter uma simulação, né? Um aquecimento chegando em torno de 5,5 até 6 graus em relação ao período que nós utilizamos para calcular as diferenças, que é o período de 1961 até 1990. Ok? Aqui são uma série de tendências de longo prazo, também utilizando o modelo ETA, né, de alta resolução de 5 km aqui do estado do Espírito Santo. Aqui nós temos em preto o histórico e em verde o RCP 8.5, 4.5 e em vermelho o RCP 8.5. Então, vejo que lá no final do século, né, aqui nós temos uma temperatura média em torno de 22,5 graus, vamos dizer assim, e a projeção até 2100, né, chegando até 28 graus, o cenário mais pessimista, e 26 graus para o cenário de médias emissões. Aqui do lado é a anomalia, né, em relação ao período de 61 a 90, o RCP 4.5 chegando a uma anomalia de mais 3,7 graus, enquanto o RCP mais pessimista chegaria a um aquecimento, vamos dizer, absurdo de mais 6 graus Celsius. Ok? Aqui, em relação à precipitação, a chuva, aqui também é o histórico, né? Aqui do lado direito são as anomalias, as 4 figuras, então, mostram o modelo ETA, coloca, então, menos chuva para todo o estado, né? Veja que está tudo laranja, que são valores negativos de precipitação acumulada anual. Por exemplo, no SCP 8.5, aqui na metade do século, 800 milímetros de menos chuva, o modelo simula essa queda de diminuição na chuva, né? Chegando até menos 1.000 milímetros por ano de chuva acumulada no cenário mais extremo de todos, que é o SCP 8.5. Lembrando que nós estamos utilizando um modelo ETA alinhado ao modelo global do Hadley Center, lá da Inglaterra, que entre todos os modelos do CMIP5, ele é um modelo que, vamos dizer, aquece mais que os outros e coloca menos chuva para o Brasil, né? Em outras regiões ele pode ter um comportamento diferenciado. Mas em relação à média de todos os modelos do CMIP5, é importante falar que o modelo RadGen 2ES, que é o modelo global, onde o modelo ETA está acoplado para gerar as simulações, ele é um modelo que aquece um pouco mais que os outros e também coloca, projeta menos chuva, sobretudo para o Brasil. Então, mostrando esse tipo de gráfico aqui, com essa menor quantidade de chuva projetado, tanto para o metade do século, quanto para o final do século. Passando agora já para falar um pouco de cada um desses impactos setoriais das climáticas, vou falar um pouco sobre desastres naturais, alguns impactos na agricultura, no nível do mar, na saúde humana e na biodiversidade. Começando então com desastres naturais, o pessoal vi que o tempo já correu um pouco aqui, eu vou um pouco mais rápido, ok? Então, os impactos devido à mudança climática estão associados principalmente aos eventos climáticos extremos,
Esses impactos, então, incluem uma atmosfera mais estável, tempestades mais fortes, alagamentos, deslizamentos, ondas de calor secas, aumento do nível do mar, ruptura generalizada da infraestrutura e padrões de migração, né? Então, o impacto é importante em função de suas consequências, como significado nas fotos, né? Então, aqui nós temos tornado, nós temos aqui, por exemplo, desmatamento que vai influenciar no aquecimento global, nós temos aqui o nível do mar, nós temos as secas e também nós temos as enchentes e enxurradas. Okay? Dando um exemplo aqui de um evento extremo, que ficou bastante divulgado na mídia, que ocorreu no dia 30 de junho desse ano, né? Foi o ciclone Bomba em Santa Catarina, né? Considerado o maior evento extremo com ventos da história de Santa Catarina, superando até os estragos causados por furacão Catarina de 2004. Esse formou, então, devido a uma queda significante na precipitação, ou seja, ocorre uma anomalia na pressão em pouco tempo, né, em 24 horas, que causa, então, esse tipo de fenômeno. Esse evento extremo, então, deu um prejuízo de 277 milhões de reais. Os ventos chegaram até 168 km por hora. Tiveram 57 desabrigados, de 302 desalojados, 12 mortes. A cidade de Governador Celso Ramos, 80% das construções sofreram algum tipo de dano. O ginásio de esportes da cidade veio abaixo e cerca de 3 mil imóveis sofreram danos. Então, isso é só para mostrar o estrago, né, o impacto que tem um evento extremo que pode causar dessa forma, então, com tanto prejuízo financeiro, perdas de vidas, danos materiais, etc. Continuando sobre os índices extremos, né, uma forma, então, de a gente estudar esses índices climáticos extremos são a partir dos... estudar esses... a partir dos índices climáticos extremos, né, existem vários índices, vou mostrar somente 3. Nós temos o RX1 Day, mostrando, então, esse aí está relacionado à precipitação, né, mostrando, então, uma maior ocorrência desse evento extremo aqui no sul do Brasil. É um índice que representa, então, as inundações bruscas. Essa mancha azul, então, mostrando o aumento desse índice extremo aqui no sul do Brasil e também em outras partes. Aqui nós temos o clima atual e aqui a projeção do cenário mais pessimista para o final do século. Aqui o RX para 5 dias. Também aqui nós temos para o clima atual, vamos dizer assim, período base, 61,90 e aqui para o final do século, também mostrando um aumento da ocorrência desse índice extremo, né? O RX 5 dias, que é um indicador da possibilidade de deslizamento. Então, os modelos estão projetam para o final do século para esse cenário mais pessimista, então, um aumento na possibilidade de deslizamento, mostrado pelas essas manchas azuis aqui na figura da projeção final do século. Outro índice extremo também é o CDD, que representa o período de estiagem, né? Pode ser considerado como veranicos. Então, quanto mais vermelho, seria mais seco, né? Então, aqui nós temos o clima, período base 61,90, e aqui a projeção do cenário mais pessimista para o final do século, né? 71 até 2100, mostrando, então, que a mancha vermelha fica mais intensa. Né? Veja que aqui tem enquanto aqui no período base nós tínhamos um vermelho mais fraco, aqui a projeção futura mostrando, então, um aumento, então, de dias secos consecutivos, simulados simulados pelos modelos globais. Aqui a gente usou o Ansible de todos os modelos globais do IPCC AR5 para gerar esses simulados. Aqui é um sumário de um estudo realizado na região metropolitana de São Paulo. Aqui são vários indicadores de índices climáticos extremos, né? Por exemplo, aqui nós temos ondas de calor aumentando, né? Setinha para cima, aumentando, e aqui está a confiança. Também foi utilizado o modelo ETA,
do INPE, só que resolução, na época, a resolução foi de 40 quilômetros, hoje aquele estudo que eu mostrei anteriormente ali para o Espírito Santo, eu vejo que a resolução já é de 5 quilômetros. Por exemplo, pegar outro, e precipitação intensa também aumentando, né? Tanto aqui no 2030 ou 2040, e mais para metade do século, e mais no final, né? Também aumentando. Dias secos consecutivos diminuindo, aumentando, diminuindo, aqui tem uma oscilação, né? E mais aqui no final do século aumentando também. Aqui é um resumo das projeções climáticas a partir do modelo ETA também, só que com resolução de 20 quilômetros, não aquela mais alta resolução. Esse foi tirado do painel brasileiro de mudanças climáticas de 2016, né? Com temperaturas médias aumentando, ondas de calor aumentando, dias secos consecutivos aumentando, noites quentes aumentando, precipitação intensa aumentando e variabilidade interanual dos ventos também aumentando. Aqui seria, então, um resumo dos desastres naturais do Brasil por regiões. Então, os riscos, vamos dizer que cada região já enfrenta, né? A gente vai ver que vários desses desastres nós já enfrentamos, e que a tendência, com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, se fazem, vamos dizer, pode se tornar cada vez mais intensos e mais frequentes. Então, aqui na região norte, né, nós temos fogo florestal, inundações, seca, desmoronamento. Região nordeste, seca, inundação e deslizamento. Na região centro-oeste, fogo florestal, inundações e erosão. Região sudeste, fogo florestal, inundações, seca, deslizamento. Na região sul, inundações, tempestades e deslizamentos, né? Aqui fala da exposição dos riscos, né? Deslizamento, inundações e enxurradas, né? Em 825 municípios, né? Estão críticos aos desastres naturais. A cada 100 brasileiros, 4 estão expostos ao risco de algum desses tipos de desastres. Passando agora para impactos na agricultura. Aqui são os riscos para o arroz. O vermelho, então, indica maior risco, né? Então, eu vejo que essa região aqui, sudeste e sul do Brasil, né? Enquanto aqui nós temos, em 1990, que nós temos o RCP 8.5 mais pessimista para o final do século, 2085, então vejo o aumento do risco, aqui num risco alto, então, para o arroz. Esse é um trabalho desenvolvido pelo pesquisador Assad, da Embrapa. Para o milho também, nós vemos então, um aumento do alto risco, né, para o cultivo do milho, para o final do século, o SP 8.5. Aqui, então, os impactos do aumento da temperatura na agricultura brasileira, um resumo, então, né? O arroz, aqui temos em 2025, 2055, final do século, né? Aqui a porcentagem, vamos dizer, da produção. Então, vamos pegar o exemplo do arroz, é menos 7%, mais na metade do século agora 7,5%, e mais no final do século, menos 13%. Pegar a soja, por exemplo, uma queda de 64,4%, na metade do século, 65,7%, e mais no final do século, um cenário totalmente pessimista, né? Uma queda chegando até 81%. Esses resultados já foram publicados em artigos científicos, relatórios, etc. Falando um pouco do nível do mar, nós temos aqui essas curvas, então, tendências regionais médias na espessura do gelo e posição frontal na Groenlândia. Então, a curva mostrando, então, a diminuição, né? A camada de gelo da Groenlândia está perdendo a massa, né, em taxas aceleradas desde o século XXI, tornando, então, o maior contribuinte individual para o aumento do nível do mar. Então, nós vemos aqui nessas 4 regiões da Groenlândia, a diminuição da massa de gelo. Okay? Vou passar rápido, pessoal. Eu sei que já estou o tempo quase estourando. Aqui a Antártica, nós temos aqui 2015 e depois até longuíssimo prazo, até 2300, né? Uma diminuição, né, na projeção da camada de gelo no oeste da Antártica. Então, eu vejo que 2.300 comparado a 2015, olha o tamanho aqui da quantidade de gelo. Né? Aqui mostrando, então, o nível do mar observado. São 2 fontes de dados, então mostrando esse aumento aqui no nível médio do mar.
Aqui do lado direito nós temos essa figura mostrando o observado, também de fontes de dados diferentes, são observações in situ, e aqui as projeções da elevação do nível do mar até 2100, do último relatório do IPCC. Então, para o RCP mais otimista, o RCP.6, nós ainda teríamos uma elevação entre 0,28 e 0,61 metros em 2100, e já para o cenário mais pessimista, esse aumento então, cresceria para 0,53 até quase 1 metro em 2100. Aqui, passando então para o Brasil, né, a exposição da população, temos aqui as cidades com alta exposição: Fortaleza, Recife, Salvador, Camboriú, Santa Catarina, Santos, Rio de Janeiro e Vitória, né? Aqui Vitória, por exemplo, aparece como uma alta exposição, assim como Recife, todas essas cidades, então, mostrando uma alta exposição à elevação do nível do mar. Um pouco sobre os impactos setoriais, né? Agora sobre a saúde humana. Então, os limites fisiológicos, então a tolerância do corpo humano é cerca de 35 graus do termômetro de bulbo úmido, né? Então, aqui em torno de 35 graus, o organismo humano já e somando ainda a baixa umidade, então o organismo humano sofre então, um grande estresse por calor, né? Pontos de trabalho, por exemplo, com padarias, né? Difícil de trabalho, né? Então, ocorre uma dificuldade, né, do corpo controlar a temperatura interna, né? Testou essas falhas devido a esse estresse por calor. Então, projeta-se que a exposição ao estresse térmico excessivo seja generalizada nos países tropicais ou subtropicais de baixa e média renda. A exposição ao estresse térmico de alto risco, né, as manchas vermelhas aqui nessa figura aqui para o Brasil, ocorre principalmente nas regiões da costa norte, nordeste e no sudeste do Brasil. As cidades litorâneas como Recife, Salvador, Vitória e Rio de Janeiro, o risco projetado é alto. Aqui por exemplo, aqui na região amazônica, aqui, nós temos um risco extremo, né, mostrado por essa mancha amarelada aí no gráfico, né? A região amazônica estão projetando um risco extremo. Aqui seriam, então, as projeções dos quatro RCPs, né? Mostrando aqui no final do século, então, o RCP mais pessimista, né? Essa mancha bem avermelhada aqui, enquanto o RCP 2.6 é bem mais ameno, né? Mas teríamos, então, problemas relacionados à saúde humana, né? Impactos da saúde humana bem mais no RCP 8.5, se comparado, por exemplo, ao RCP 2.6, mas que também já mostra o número de pessoas afetadas, ok? Passando final, já estou no final aqui na biodiversidade, mostrando, então, efeitos da mudança climática e também do uso do solo. Então, o laranjinha aqui é o alto efeito da mudança climática, e quando está preto é a combinação desses dois efeitos. Então, aqui nós temos o cenário RCP 2.6, 4.5, 6.0 e 8.5. Então, vejam que no cenário mais pessimista, né, nós temos, então, uma maior combinação, essa mancha preta aqui, tanto do efeito da mudança climática como pelo uso da terra. Okay? Desculpa Oi? te interromper, mas é porque a gente já está no limite de tempo. Tá, eu vou só passar então aqui. Tá acabando? Isso, 5 minutos eu termino. Tudo bem. Uhum. Tá? Tudo bem, então. Pode dar continuidade. Tá, falando só um pouco então sobre a Amazônia aqui, né? Então a Amazônia sofre um indicador antropogênico, então, em relação ao aumento da concentração de CO2, né? Somado ao crescimento global, né? Tudo isso como um drive na Amazônia, o desmatamento e também as queimadas. Então, somando tudo isso, né, a gente tem a noção do quanto a Amazônia sofre uma pressão, ok? Passando já para as considerações finais, né? Um resumo, então, no norte nós teríamos, então, perdas nos ecossistemas, na biodiversidade, eventos extremos. No centro-oeste, impacto do Pantanal e Cerrado, mais eventos extremos de chuva. Na região nordeste, mais veranicos, tendência para ardização, escassez de água. Na região sudeste, maior número de eventos extremos de chuva e também de secas, impactos na agricultura e geração de energia, elevação do nível do mar, ondas de calor.
No sul do Brasil, mais eventos intensos de chuva, aumento na frequência de noites quentes, altas temperaturas e variabilidade de chuvas, afetando principalmente a agricultura. O Acordo de Paris, né, de tudo isso que eu mostrei, do aquecimento e vários impactos nos setores, né, o Acordo de Paris trouxe, então, algum otimismo, né, onde, pela primeira vez, 195 países firmaram um acordo onde as metas são de conter o aquecimento abaixo de 2 graus, né, e tentando ser menor que 1,5 graus. Né. Então, cada país estabeleceu algumas metas para conseguir cumprir com o Acordo de Paris de 2015, né? Reduzir, então, por exemplo, 70% as emissões até 2050 e a zero até o final do século. Né? Então, nós passaríamos, vamos dizer, totalmente por uma energia totalmente limpa. Então, chegando a hora de agir, né? O último relatório do PCC alertou que 1,5 graus podemos esperar um verão ártico sem gelo, né, uma vez por século. A 2 graus, esse risco dispara uma vez a cada década. No cenário de 2 graus, o aumento do nível do mar deve ser de 10 centímetros maior que no cenário de 1,5. As mudanças climáticas causadas pelo homem já aqueceram o mundo em torno de 1 grau Celsius, e o IPCC alerta que já estamos vendo consequências devastadoras, principalmente na forma de clima extremo. Para limitar o aquecimento em 1,5 graus, precisaríamos reduzir a emissões globais em torno de 45% até 2030, né? Já estão bem próximos, em comparação aos níveis de 2010, e trazê-los para zero líquido até 2050. Limitar o aquecimento global a 1,5 graus exigiria mudanças rápidas, de longo alcance e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. Algumas oportunidades para o Brasil, né? Reduzir o desmatamento da Amazônia, uma agricultura sustentável e neutra em carbono, aumentar a presença de energias renováveis. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Aqui está o meu e-mail aqui, que eu utilizo no Instituto de Pesquisas, e aqui também está o link da nossa página do Instituto de Estudos Climáticos na UFES. Então, fique à vontade para visitar a página. Tem bastante material didático lá, esse tipo de coisa. Tem bastante vídeo também do professor Carlos Nobre, que faz parte do Instituto, colabora com o Instituto. Então, se vocês visitarem, vocês vão ver bastante material acerca das mudanças climáticas, tanto global, regional e também do Espírito Santo. Tá, ok? Mais uma vez, obrigado. Desculpe por passar do tempo, e era isso que eu tinha para apresentar. Não, professor, que isso, acontece mesmo, a gente sabe, né? Mas eu queria agradecer pela palestra, muito obrigada. E a gente tem algumas perguntas, tem um tempinho ainda para você poder responder. Eu vou fazer elas, tudo bem? Tudo bem. Então, a pergunta aqui do Marcos Vinícius bom dia, essas análises levam em consideração a influência dos ciclos de Milankovitch? Os modelos já estão bem mais completos, como eu mostrei no início, né? Os modelos no início era somente a atmosfera e o balanço de radiação na superfície e atmosfera, e vejo que com o decorrer do tempo, vários ciclos foram incorporados, vários ciclos biogeoquímicos, né? Até detalhamento de dispersão de poluentes, até, por exemplo, a corrente marinha profunda e ciclo biogeoquímico já são incorporados aos modelos. Por isso que atualmente já não são mais, a gente não chama mais de modelos atmosféricos, nós chamamos de modelos dos sistemas terrestres, que eles tentam reproduzir de forma mais realista possível, né, dado o conhecimento e o avanço tecnológico, todos os processos envolvidos no sistema terrestre. Tudo bem, professor, muito obrigada. A gente ainda tem algumas outras duas perguntas aqui no Q&A aqui embaixo, que você pode responder digitando, ou a gente te manda e você manda a resposta para a gente. Não vai dar para terminar elas por conta do tempo, mas a gente agradece muito a sua participação aqui no evento, agradece as respostas que você teve e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá. Acho que já vai começar outra palestra agora, né? Uhum. Então, tá, eu acho que o pessoal pode mandar para e-mail ali, eu deixei meu e-mail, que eu acho que eu vou ter que sair daqui para deixar o outro entrar, né? Isso.
Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabenizo vocês pela organização do evento. Eu tenho acompanhado pelo YouTube nesses últimos dias, então, parabenizar vocês pela organização e realização desse evento, com a finalidade que é de difundir o conhecimento científico, tá ok? A gente que agradece, viu? Tá Muito bom. obrigada. Obrigado, então. Tchau, tchau, viu? Tchau.